Canal Pretzel FC aqui no YouTube, já vou falar a respeito de algo que marcou a minha vida. Vou dividir isso com vocês, até a pedidos, já vou falar sobre isso. Antes você pode curtir esse vídeo e ativar o sininho do nosso canal para receber conteúdos exclusivos do canal Pretzel FC. Eu volto ao ano de 1978, exatamente no dia 28 de dezembro de 1978. Foi um dia que marcou a minha vida, porque vocês estão vendo essa cicatriz que tem no meu rosto aqui? Vocês sabem que o meu rosto desse lado aqui ele é torto, né? Ele foi refeito, dá para dizer assim. Foi repaginado, né? Como muita gente gosta de falar. E muita gente me pergunta, né? Alguns até distantes, assim, têm a curiosidade de saber, outros não perguntam até por constrangimento. O que aconteceu contigo, Alexandre Pretzel, para você ter essa quantidade de cicatrizes e ter o rosto torto desse lado, com a boca torta, né? Como muita gente diz. Eu conto. 28 de dezembro de 1978. Eu tinha 8 anos, eu morava em Porto Alegre com a minha família, meus pais, minhas 2 irmãs, e era aniversário da minha avó materna, Conceição. Naquela época, para vocês terem uma ideia, a criança não apitava nada, pessoal. Hoje a criança pode tudo, ela vai a tudo, ela vai a festa, ela vai a jantares, ela vai a aniversários de adultos. Naquela época a criança não ia onde os adultos iam. Então qual era a determinação? Os adultos iriam num restaurante comemorar o aniversário da minha avó. E as crianças, inclusive eu, ficariam em casa porque a gente não podia participar. Não era possível participar e não havia autorização para participar. Perfeito? Então o que aconteceu? Minha mãe disse para eu ficar em casa, era muito calor em Porto Alegre e eu morava num condomínio que era totalmente aberto naquela época, né? Com muitos amigos, muitas crianças, muita gente jovem, condomínio que também marcou toda a minha vida, toda a minha geração. Inclusive eu tenho contato com vários amigos daquela época ainda em Porto Alegre. E aí eu jogava taco. Vocês conhecem aquele jogo taco? Com as 2 latinhas, uma em cada lado, bolinha de tênis, né? E um taco para cada lado, jogando de dupla, né? E eu jogava taco, a gente jogava sempre na calçada, em frente aos prédios. E aí é o seguinte, ó, eu morava no térreo, no segundo andar morava o irmão mais novo do meu pai, meu tio, um tio. E no edifício da frente, que recém tinha sido construído, morava o meu outro tio, o irmão da minha mãe. Então eu tinha 2 tios em casa ainda. O irmão do meu pai não foi ao restaurante no aniversário da minha avó, porque as minhas priminhas tinham recém-nascido, tinha uma recém-nascida, ele ficou em casa. E o irmão da minha mãe estava esperando o outro irmão, o meu outro tio, que passaria ali na casa dele para pegá-lo e seguirem para o restaurante. Então, essa conspiração de fatores aqui, eu ter um tio num prédio e outro tio no outro, isso também salvou a minha vida. E aí eu jogando taco, a bola caiu no meio fio, como a gente chama lá no sul, né? Entre os carros estacionados aqui no cordão da calçada, no meio fio, como vocês chamam aqui. E a bolinha, ela caiu no meio entre 2 carros estacionados. Então o carro tá aqui, ó, só fazendo essa figura, o carro tá aqui, a bolinha caiu aqui, ó. Ela não caiu no meio da rua, ou fazendo assim, conforme o Ricardo tá me apontando. Fazendo assim, a bolinha caiu aqui, ó. A rua tá aqui, ó, e a bolinha caiu aqui. Ela não caiu no meio da rua, ela caiu aqui. E o rapaz com a moto vinha vindo devagarinho e próximo aos carros. Por quê? Porque ele tinha 15 anos e tinha ganho a moto de Natal. E era filho de um militar. Né? E aí, o que aconteceu? Num gesto abrupto, eu saio no meio dos 2 carros para pegar a bolinha, sem olhar para a rua. E ele vem vindo por aqui, e aí ele me pega em cheio aqui. Me pega em cheio de moto. Né? E aí dizem os especialistas, e quem me operou também, que a causa foi o seguinte, que o manete da moto, né? O manete é aquele que você acelera, você aperta, né? Entrou aqui no meu rosto, aqui, foi lavrando tudo, aqui, foi tirando tudo. E aí eu entrei em estado de choque, evidente que eu fiquei desacordado, e aí foi uma comoção, tinha muita gente na rua, meus pais estavam no restaurante, minha avó também, né? E ninguém queria tocar em mim, porque era uma poça de sangue, eu estava em estado de choque. E aí o que aconteceu? Os meus 2 tios viram a cena, foram avisados, e aí eles tomaram a iniciativa de me pegar e seguirem para o pronto-socorro. Pronto-socorro de Porto Alegre, que nesses casos de emergência e de acidentes, né, é o ponto referencial até hoje, para você levar, por exemplo, pessoas acidentadas. E para minha sorte, 28 de dezembro de 78, quando eu chego no pronto-socorro, a emergência estava vazia. Isso eu estou falando de 41 anos atrás, Ricardo? Imagina hoje com a lotação dos hospitais. Dei sorte. A emergência estava vazia e de plantão estava um dos melhores cirurgiões plásticos do Rio Grande do Sul. Também de plantão. Então eu dei sorte nessas 2 questões.
E aí ele refez o meu rosto, eu tive uma fratura exposta no braço e tive um derrame do lado direito aqui, para baixo, na minha perna, que eu não conseguia caminhar. E aí foi realmente um choque muito grande, isso no dia 28 de dezembro, dia 31 é evidente que eu passei no hospital, né? Eu levei praticamente um dia inteiro para acordar, quando eu acordei eu estava com a perna levantada para um lado, o braço para o outro, né? O rosto todo enfaixado. Para vocês terem uma ideia, eu levei pontos até na língua, levei 9 pontos na língua, levei pontos em diversos lugares do corpo, né? E somando os pontos, não é mentira isso, hein? Porque depois o médico ele veio me contar como é que tinha sido tudo. Eu criança, e isso eu guardo até hoje. 376 pontos eu recebi, externos e internos. 376 pontos eu acabei recebendo. E aí realmente foi como é que eu posso dizer? Meu rosto mudou totalmente, fiquei muito inchado, né? E aí cirurgiões plásticos disseram, não, isso aí com o tempo vai melhorar e tal, vai desinchar, você vai ter uma situação absolutamente normal. E aí, o que eu quero dizer? Eu não estou me vitimizando na realidade, não estou me vitimizando, nem chamando isso como algo, sabe, emocionante e tal, que isso tenha afetado. Não, como criança, você sabe como é que é criança. 3 meses depois eu estava correndo, começando o ano escolar em março, no Rio Grande do Sul, eu estava correndo, normal, mas com o rosto todo inchado, claro, por causa das cicatrizes, de tirar os pontos, e com muita gente sempre me perguntando e tal. Muito legal o apoio que eu recebi dos amigos, também da família, né? E isso serviu para eu recuperar. Eu nunca quis fazer uma cirurgia plástica para resolver isso aqui, né? Nunca quis fazer, porque a gente não sabe como é que vai ficar também, né? Se vai ficar bom ou não. Então eu também nunca quis passar por esse risco, nunca quis fazer. Agora, pensando em ser jornalista, já como adolescente já, e de tudo que eu sempre gostei, eu acho que no início, o fato de eu ter essa cicatriz aqui e de ter o rosto um pouco deformado, isso me atrapalhou para eu conseguir trabalhar em televisão. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Acho que havia um preconceito, sim, na questão da aparência, né? Na questão da aparência. Agora, como hoje tudo é questão igual, né? As pessoas adotam o discurso de igualdade, todos precisam ter as mesmas oportunidades, independentemente, né, de uma deficiência aqui ou ali, o que eu acho isso correto, né? Hoje as coisas estão mais equilibradas, sem dúvida. Então você não precisa passar por constrangimento de ser avaliado pela tua aparência, por exemplo. Ainda que algumas pessoas na televisão pensem dessa forma. Então o conteúdo hoje, pelo menos eu entendo, na maioria das vezes, passa a ser fundamental em relação à aparência. Mas eu acho que no meu início de carreira, essa questão me prejudicou um pouco. Então eu estou contando isso para vocês também a pedidos. Muita gente tem interagido comigo, né, pedindo para eu contar um pouco dessa história. O que aconteceu com o Pretzel, né, para que ele tenha esse rosto deformado? Eu estou contando. Foi um acidente de moto com 8 anos de idade. Lá se vão 41 anos, agora em dezembro vão completar. E eu agradeço a Deus, evidentemente, porque eu recebi uma segunda chance. Escapei de morrer com 8 anos e de lá para cá, por exemplo, não tive nenhum dano neurológico, não tive nenhum problema físico, né? Tanto que 3 meses depois eu estava correndo normalmente, jogando bola, numa boa. E isso é uma dádiva também para que eu não fosse afetado de nenhuma maneira. Então, essa história que eu queria contar para vocês entenderem por que a minha aparência é desse jeito. E eu também estou falando um pouco sobre isso porque a rede social hoje, ela aproximou e também atritou as pessoas, né? Então ela aproxima você na relação com as pessoas na hora de escrever e na hora de dividir. Mas eu sou muito xingado hoje quando as pessoas não concordam comigo em relação à minha aparência, como Boca Torta, Navalhada, que foi um personagem da novela Roque Santeiro, Cara Rachada, certo? Esse tipo de coisa. Até o Orc, uma figura do filme O Senhor dos Anéis, da trilogia, até de Orc, alguns corintianos me chamaram, uma vez botaram as fotos até no meu perfil, porque eu tinha feito uma crítica ao Corinthians. Mas é só isso que eu queria dividir com vocês, sem vitimização. Essa é uma realidade, essa história eu queria contar porque muita gente é curiosa para saber e fica constrangido em perguntar. Não se preocupe, não tem constrangimento nenhum. Aqui está uma parte da história da minha vida que eu coloco também no Vida de Repórter, porque isso certamente influenciou no meu início de carreira no jornalismo esportivo. Muito obrigado, viu, por vocês estarem sempre conosco. Perguntem, interajam, comentam, debatam. É sempre um prazer estar aqui com vocês no canal Pretzel FC.